Dada a seguinte lei de formação, A e J igual a 1, sempre que o I for maior ou igual a J e A e J igual a I mais dobro de J, sempre que o I for menor que J, ele quer que você escreva a matriz M do tipo 2 por 3. O que é a matriz do tipo aqui, ó, 2 por 3? É 2 linhas e 3 colunas. O primeiro número sempre representa a quantidade de linhas e o segundo número sempre representa a quantidade de colunas. Sendo assim, você já consegue fazer algumas eliminações, porque se a minha matriz tem que ser do tipo 2 por 3, tem que ter 2 linhas e 3 colunas. A letra B não tem 2 linhas. A letra D também não tem 2 linhas. Ela está contrária. Ela tem 3 linhas e 2 colunas, e não é o que eu quero. Eu quero 2 linhas, 3 colunas. Bom, partindo daí, como você consegue descobrir qual a resposta correta? Você vai usar a lei de formação. Ela te deu duas situações. O I é maior ou igual a J, ou o I é menor do que J. Sempre que o I for igual ao J, ou o I for maior do que J, que situação nós temos assim? Por exemplo, I igual a J. Aqui, ó, 1, 2, 2. I é igual a J. I é o primeiro número, que é a linha, e o J, o segundo número, que é a coluna. Então, 1 e 2, 2 é I igual a J. Significa que quando isso acontece, a gente troca essa letra pelo número 1. Exemplo, se fosse M33, eu tiraria esse M33 e colocaria o 1 no lugar. Quando que ele também vai ser 1? Quando o I for maior do que J. Quando que o I é maior do que J? O I é o primeiro número. Se o primeiro número da letra for maior que o segundo, também eu vou trocar por 1 no lugar. Qual o exemplo disso? 2, 1. Este aqui é maior, ó. I é maior do que J. E quando ele não for assim? Quando o I não for igual a J, quando o I não for maior do que J? Sempre que o primeiro número do índice for menor do que o segundo, neste caso, como exemplo, eu tenho aqui para vocês o M25, então, o que aconteceu? O primeiro número está menor do que o segundo. O que você fará? Você fará esta lei de formação, I mais dobro de J. I é o primeiro número índice aqui de baixo, então eu vou trocar esse I por 2. O J é sempre o segundo número daqui de baixo, então eu vou trocar esse J por 5. Já que é dobro de J, é o dobro de 5. Dobro de 5, 10. Mais o I, que é o primeiro número, que é mais 2. Então, M25 igual a 12. No lugar dessa letra M25, eu trocaria pelo número 12. Você fará o cálculo de todos esses 6 elementos, trocando por 1 quando I for maior do que J ou I for igual a J, e fazendo esta continha aqui sempre que o I for menor do que o J, ok? Espero ter ajudado nesta questão. Esta questão pede uma matriz quadrada de ordem 5, então ela tem que ter 5 linhas e 5 colunas. Aqui estão os elementos da matriz, tá? Aqueles elementos generalizados que a gente vai substituir por números. Então, eu tenho aqui A1, 1, porque esse número aqui está na primeira linha, primeira coluna. Exemplo, A2, 3, porque esse número estaria na segunda linha e terceira coluna. É assim, certo? A gente já teve aula sobre isso. Bom, como é que eu vou fazer a troca desses elementos aqui pelos números? E quais serão esses números? Qual é a nossa lei de formação nesse caso? Ou eu vou ter 1 ou 0. Se o I e o J não tiverem ligação, ou seja, o número da linha com o número da coluna não estiverem ligados, eu vou substituir por 0. Por exemplo, o 1 e 5, ó, esse elemento aqui, ó, A15, ele é 1 ligado com 5. Tem uma reta ligando 1 com 5? Não tem. Se o 1 não foi ligado por uma reta ao número 5, eu troco por 0.
toda vez que eu olhar aqui e o número não tiver ligação entre si, é zero. Significa que a minha matriz que eu procuro tem esse último elemento da linha sendo zero. Quais deles tem zero no final? O A, o B, o D e o E. Então, eu tenho qualquer uma dessas como minha resposta. Por isso, a necessidade de você substituir todos. Então, esta é uma situação. Se esse primeiro número não tiver ligado com o segundo, e aí eu vou olhar na imagem, se ele não está ligado, é a troca por zero. Se este número daqui de baixo, ele tiver ligado ou for igual, por exemplo, 1, é o mesmo número, né? Se é o mesmo número, eu troco por 1. E se ele tiver ligado, por exemplo, 4, 3. O 4 e o 3 estão ligados por uma reta. Então, o 4, 3 também é 1. É isso que você fará. Vai olhar esses números, índices de baixo da letra, e verificar se tem ligação ou não. Se não tem ligação, troca por 0. Se tem ligação ou se é o mesmo número, troca por 1. Uma escola de línguas possui 2 unidades de estudo. A tabela abaixo representa o número de alunos matriculados em cada unidade escolar. Então, na unidade 1, pelo período da manhã, eu tenho 22 alunos cursando inglês, 17 espanhol e 12 francês. Na unidade 2, eu tenho, no período da manhã, 25 alunos estudando inglês, 15 espanhol, 10 francês. Aí a gente tem a quantidade dos alunos que cursam no período da tarde e no período noturno. O que é preciso fazer? Indicar qual matriz representa a quantidade total de alunos matriculados nessa escola, por período e por línguas. Então, veja bem, eu vou juntar todos eles, mas preservando o curso que ele faz e o período que ele estuda. De manhã, eu tenho 22 alunos fazendo inglês nesta unidade escolar e 25 na outra unidade escolar. Porém, quantos alunos fazem inglês no período da manhã? 47. Ele não é o primeiro elemento da linha, primeiro elemento da coluna? Então, na posição A11, primeira linha, primeira coluna, eu tenho que ter o valor total de 47, que é aqui, ó, 22 de inglês com 25 de inglês. 47. Qual matriz começa com 47? A, B, C, D e E. Eu tenho 4 opções. Você tem que descobrir qual das 4 é a verdadeira, fazendo isso para todos os elementos da nossa tabela. Então, você vai juntar todos eles por período e por línguas, ok? Você tem 2 tabelas relativas ao resultado de um determinado campeonato de futebol. Então, a primeira tabela tem os times, quantas vitórias, empates e derrotas cada time sofreu. E quantos pontos vale cada vitória, cada empate e derrota, ok? Não precisa necessariamente estar realizando conta para resolver essa questão. Por quê? São dadas afirmações e você tem que considerá-las correta em relação à matriz que representa o total de pontos de cada time. Como pensar a respeito disso? Você vai ler as opções de resposta e tentar identificar pela teoria, de certa forma, qual que seria a verdadeira, qual delas fala uma afirmação. Para isso, vocês não tiveram, né, a aula presencial sobre multiplicação de matrizes, que é um dado fundamental aqui. Então, eu estou colocando para vocês. A multiplicação de matrizes exige que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Exemplo, eu tenho 2 matrizes aqui, ó. Esta primeira matriz tem uma linha, 2 colunas. Esta segunda matriz tem
duas linhas e uma coluna. Elas não são iguais. Mas eu conseguiria fazer a multiplicação entre os elementos dessas matrizes? Sim, por quê? Olha de novo aqui, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. A primeira tem quantas colunas? Ó, da primeira eu olho coluna. Tem quantas colunas? Duas. Quantas linhas na segunda? Duas. 2 com 2, eu consigo fazer a realização da multiplicação. Outro exemplo. Esta matriz, esta aqui, não é igual a essa outra, certo? Visualmente está claro isso. Mas eu consigo multiplicá-las? Consigo. Por quê? Eu vou comparar o número de colunas da primeira com o número de linhas da segunda. Quantas colunas tem a primeira? 3. Quantas linhas tem a segunda? 3. Por isso, eu posso afirmar que eu consigo realizar a multiplicação delas. Agora, o resultado da multiplicação, não necessariamente eu tenho que saber, neste caso, tá bom? Pensem a respeito, leiam as afirmações e identifiquem qual é a correta. Dado o sistema de equações lineares a seguir, a gente terá que escrever a matriz que o representa. Nós temos aqui, ó, 3 equações com várias variáveis. Quais são as letras envolvidas na equação inteira? Pegando as 3 igualdades. Nós temos x, temos y, temos z e temos o resultado final de cada somatória entre essas variáveis. Quando você vai escrever a matriz que representa o sistema, simplesmente você tem que copiar os coeficientes da letra, ou seja, o número que está multiplicando a letra. Tomem o cuidado seguinte, se a letra está sozinha, sem número, é porque o coeficiente é 1. Se eu não tenho a letra, é porque o coeficiente é 0. Então, a gente tem valores para todas as posições. Então, veja bem, eu tenho x, tenho y, tenho z e tenho a igualdade, o resultado. Você vai criar a matriz com colunas para cada uma dessas variáveis. Na primeira coluna só pode entrar os coeficientes de x, na segunda coluna só y, na terceira z e na última resultado, ok? A primeira linha refere-se à primeira igualdade. A segunda linha refere-se à segunda igualdade. E a terceira linha refere-se à terceira igualdade. Não esqueça, letra sozinha, coeficiente 1. Não tem a letra, coeficiente 0. Tem o valor multiplicando a letra, é exatamente esse valor que você tem que escrever, ok? Façam isso que vocês descobrirão qual é a representação correta da matriz neste sistema de equações lineares. Uma loja de cosmético oferece kits de produtos de beleza contendo batom, esmalte e sombra. Eu tenho 3 produtos. E eu tenho quantos kits? 3 kits. Eu tenho 3 kits, 3 produtos. Então, se eu vou transformar isso numa matriz, vai ser uma matriz de ordem 3. 3 linhas, 3 colunas. Porque nas colunas eu tenho que representar os produtos. Lembra lá no anterior que eu usei x, y, z e o resultado? Aqui nós vamos ter, no lugar do x, y e z, os produtos, que seria então batom, esmalte, sombra e o resultado, o valor pago por ele. E nas linhas, eu teria aqui na primeira linha a representação do kit 1, na segunda linha kit 2 e na terceira linha kit 3. O que você vai fazer? Transcrever a quantidade de batom, de esmalte, de sombra que foi comprado e o valor pago nesta situação de representação através da matriz, tá bom? Não esqueçam, se não tiver o produto, é 0, certo? Precisa ficar atento nessa situação. Quais os valores para x e y que satisfazem o sistema de equação do primeiro grau apresentado aqui? Você tem 2 igualdades
E você tem as opções de pares ordenados que satisfaz esta conta. Veja bem, somente um par ordenado será verdadeiro. Vamos imaginar, como que eu vou descobrir isso, professora? Simples, você troca o valor de x pelo primeiro número do par ordenado. Lembra? Um par ordenado, ele tem a ordem específica. Primeiro número é x, segundo número é y. Então, por exemplo, quero testar a alternativa A. Eu troco x por 2. Tá aqui, ó. Primeiro número é x. Troco x por 2, tanto na primeira igualdade quanto na segunda. Troco a minha letra y pelo 4, que a segunda posição do par ordenado é sempre y. Então, troco o 4 aqui e troco o 4 aqui. O que você tem que fazer? Resolver as duas contas. A primeira conta tem que dar 2/3. A segunda conta tem que dar meio. Isto para um único par ordenado. Se der certo com a letra A, legal, você já encontrou. Se não der certo, você vai testar a alternativa B, a C, a D, a E, uma por uma, até realizar a troca do x e do y pelos números do par ordenado e o resultado da primeira ser 2/3 e da segunda ser meio. De acordo com o sistema de equações dado aqui, ó, 3x menos 2y igual a 22 e 3x menos 2y igual a 10. É correto afirmar que... Então, eu tenho 5 afirmações. Vocês irão analisar essas afirmações para poder responder qual é a verdadeira. Para isso, é legal relembrar, né, que um sistema de equação ele é possível ou impossível. Ele pode ser um sistema possível determinado ou indeterminado. E ele pode ser impossível em qual situação? O sistema será impossível quando não admite soluções. Por exemplo, para nenhum valor de x e de y que eu substitua as duas contas, eu terei o resultado aqui. Lembra, quando é sistema de solução de equações, o x usado em cima tem que ser o mesmo usado embaixo. O y usado em cima tem que ser o mesmo y usado embaixo. Vamos imaginar que eu acredite que o meu x é 10 e que o meu y é 5. Então, eu faria aqui 10 vezes 3, 30. 5 vezes 2, 10. 30 menos 10, daria 20, não deu 22. Mas, vai que algum número dê certo. Se você usou dois números aqui, x e y, que deu certo para o resultado 22, ele também tem que dar certo para a igualdade de baixo para o resultado ser 10. Gente, observa, é o mesmo número que eu tenho aqui no primeiro lado, mas o resultado é diferente. Será que eu vou ter algum valor que dê certo para esse tipo de conta? Bom, vamos lá. Voltando novamente aqui, quando você ler as suas informações. O sistema é possível determinado quando você encontrar um único valor de x e um único valor de y que faça com que essas duas contas dê certo. O sistema será possível indeterminado quando você encontrar vários valores de x e vários valores de y para essas duas contas aqui darem certo. E o sistema será impossível quando não admitir soluções, quando você não encontrar nenhum valor de x e nenhum valor de y que dê certo para obter 22 na conta de cima e 10 na conta de baixo. Ricardo, Ana e Lúcia foram à padaria e cada um fez a seguinte compra. O Ricardo comprou 3 borrachas e uma lapiseira e pagou R$30. Ana comprou 2 borrachas, uma lapiseira e 2 cadernos e pagou R$39. Lúcia comprou uma borracha, uma lapiseira e 2 cadernos e pagou R$34. É correto afirmar que cada borracha, cada lapiseira e cada caderno custou quanto respectivamente, ou seja, você vai testar uma alternativa de cada vez aqui, ok? Presta atenção.
tem que ser respectivamente, na ordem. Qual é a ordem? A ordem da escrita. O primeiro número de cada alternativa corresponde ao preço da borracha. Cada segundo número das alternativas, o segundo de todas as alternativas, corresponde ao valor da lapiseira. E o último número de cada alternativa corresponde ao preço do caderno. Então, você faz a conta para cada um deles para determinar qual que vai dar certinho, para que Ricardo tenha pago 30, para que Ana tenha pago 39 e para que Lúcia tenha pago 34, ok? Em certo evento musical, o ingresso para a pista custava R$100 e para o camarote R$300. O evento contou com público pagante, tá? Aí não importa se foi pista ou se foi camarote. Houve neste evento musical 1.575 pessoas. E o valor arrecadado em dinheiro foi R$269.500. Quantas pessoas estavam na pista? Então, as opções de resposta aqui, ó, cada uma delas é a quantidade de pessoas na pista. Perceba que tem um total de 1.575 pessoas. Você tem que fazer a comprovação. Se você diz que na pista tem 560 pessoas, a diferença de 1.575 para 1.560 é o número de pessoas que estão no camarote, ok? Então, olha aqui. Pista 560. Então, eu consigo chegar à conclusão que no camarote tem 1.005. Perdão, 1.015, tá? Bom, como que eu vou saber se de repente a alternativa A é a correta? Você vai se atentar ao valor arrecadado. Se você diz que tem 560 pessoas na pista e na pista cada um pagou R$100, você sabe quanto foi arrecadado. Bom, se é 560 na pista, são 1.015 no camarote. Então, são 1.015 que pagaram R$300 cada um. Quanto que arrecadou? Junta tudo. Tem que dar 269.500. Verifique qual que é correto. Se não for a letra A, você disser que tem 750 pessoas na pista, a diferença aqui é o número no camarote que pagou R$300. Tem que fazer esta relação para descobrir quantas pessoas estavam na pista, quantas estavam no camarote e responder exatamente a quantidade de pessoas na pista. Esta reta está dividida em milésimos e alguns pontos foram destacados, a letra A e a letra B. Qual das alternativas representa respectivamente o valor do A e o valor do B? Ou seja, o primeiro número de cada letra é A, o segundo número de cada letra é B. Qual delas tem a representação do A e do B corretamente? Para isto, basta vocês lembrarem quantas casas decimais tem o milésimo. Dado este sistema de equação, agora não vamos mais representar a matriz. Nós vamos encontrar a solução dele através do gráfico. A solução de um sistema sempre é qual é o número x e o número y que eu troco na equação, efetuo a conta e obtenho o resultado indicado. Lembrando que o mesmo x que você usar em cima tem que usar embaixo e o mesmo y que usar em cima tem que usar embaixo. A conta de cima tem que dar menos 6 e a conta de baixo tem que dar menos 37. Como que eu vou fazer para descobrir através do gráfico? É simples. A solução de um sistema de equação é o mesmo ponto de x para as duas retas. Cada equação é uma reta. Então, a reta azul, de repente, é a equação de cima. E a reta vermelha, de repente, é a equação de baixo. Então, cada equação tem uma reta. O encontro dessas duas retas é a nossa solução. Então, como que eu poderia verificar qual delas é a verdadeira? Eu vou pegar o gráfico da letra C para a gente tentar identificar. Então, veja bem. O que acontece aqui? O ponto comum do gráfico da nossa letra C
é aqui, ó, exatamente aqui onde está o laser, é o ponto solução deste gráfico escrito no item C, que eu não sei se é da solução ainda, tá bom? Vamos tirar aqui, ó, cada ponto é um par ordenado. Este ponto tem x igual a 3. E este ponto tem y igual a menos 5. Então, eu tenho o par ordenado 3 e menos 5 como solução das retas na letra C, que eu ainda não sei se é esse sistema de equação. Mas eu vou tentar verificar. Então, eu tenho que resolver essa conta trocando x por 3 e y por menos 5. Eu vou pegar a equação de cima aqui, ó, 7x menos 3y igual a menos 6. O resultado, quando troca x e y, tem que ser menos 6. Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Se eu trocar o x pelo 3, 7 vezes 3, 21. Se eu trocar o y pelo menos 5, menos 3 vezes menos 5, ó, tem regra de sinal, menos e menos, mais 3 vezes 5, 15. Eu terei 21 mais 15, que é 36, e 36 não é igual a menos 6. 36 é diferente de menos 6. Se deu número diferente de menos 6, é porque este par ordenado do gráfico C não é sistema desta minha equação. Eu vou ter que procurar qual desses pontos, qual desses pares ordenados vai ser a solução do sistema. Quando você encontrar o que der certo, menos 6 igual a menos 6, você troca esse mesmo par ordenado na equação de baixo, porque na equação de baixo a conta tem que dar menos 37. É o mesmo valor de x e o mesmo valor de y que você usou na de cima, você usa na de baixo. Tem que dar certo para os dois, ok? João tem um terreno parecido com o desenho da figura a seguir. As medidas são dadas em metros. Pode-se dizer que a área do terreno de João é... A área do terreno de João é essa marcada em azul. Eu quero saber qual a área total. Gente, a área deste terreno tem formatos diferentes. Então, aqui, ó, esse primeiro formato aqui do terreno, fazendo algumas divisões, eu consigo identificar um trapézio. Aqui eu identifico um triângulo e aqui eu tenho um retângulo. Para saber a área total do terreno do João, é simples. Você encontra as áreas individuais das imagens e depois soma tudo, junta tudo. Então, calcula a área do retângulo. Lembrando que a área de um retângulo é base vezes altura. Base vezes altura. Calcula a área do triângulo, e aí é qualquer formato de triângulo, tá? Na área do triângulo, como que é a área dele? É base vezes altura dividido por 2. Então, você pode pegar ele como base, aqui, base, vezes a altura, dividido por 2. E calcula a área do trapézio. Como que é a área do trapézio? O trapézio, ele tem duas bases, uma base maior e uma base menor. Você tem que somar a base menor com a base maior, o resultado multiplicar pela altura do trapézio e dividir por 2. Você vai achar a área individual e depois, para saber a área total do terreno, é só somar tudo. Em um triângulo retângulo, nós não encontramos apenas a hipotenusa, o teorema de Pitágoras. A gente consegue outras relações métricas dentro do triângulo retângulo. Veja bem, eu preciso encontrar o valor do C deste triângulo aqui, ó. Mas quando você olha esse triângulo maior, o que você tem? Aqui tem um ângulo reto. E isto aqui seria o nosso L, seria os nossos catetos. Eu não conheço a medida dos dois catetos, eu conheço da hipotenusa. Quanto que eu posso dizer que a hipotenusa aqui é 4? É esse pedaço que vale 1 e esse pedaço que vale 3. Mas eu não conheço os dois catetos, então eu não posso afirmar quanto vale o C.
que eu vou usar então? Eu vou usar uma dessas relações métricas aqui. Quando você tem um triângulo retângulo, você pode traçar uma reta perpendicular a partir do ângulo reto até a hipotenusa. Então, se eu traço uma reta aqui, ó, do ângulo reto até a minha hipotenusa, eu tiro aqui a altura do triângulo. Então, é essa medida que eu preciso encontrar, a altura do triângulo. Quando você faz esta reta perpendicular, você divide a hipotenusa em duas partes. Aqui, ó, parte 1, parte 2. Esta primeira parte a gente chama de M e a segunda parte de N. Então, como que eu vou fazer para achar a altura? A altura ao quadrado é igual a M vezes N. Você aplicando esta fórmula aqui, ó, da altura com M e N, você encontra o cateto para o triângulo menor. Porque quando eu dividi esse triângulo aqui, foi em dois triângulos de tamanhos diferentes. Então, eu tenho um triângulo menor e um maior. Achando a altura através desta fórmula da relação métrica, você encontra um dos catetos para achar o valor do C. Então, agora você vai imaginar somente o triângulo menor. Quando você pensa nesse triângulo menor, o ângulo reto está aqui embaixo agora. Então, quem são os seus catetos agora desse triângulo pequeno? É o 1 e é o valor da altura que você já encontrou. Esses dois catetos é o que você usa aqui, ó, em Pitágoras, como B e C. Este C não é este aqui, hein? Esse C agora, do triângulo menor, passou a ser a nossa hipotenusa, ele é a letra A. Tomem cuidado com relação a isso, mas vocês conseguem fazer sim. O preço da primeira hora em um estacionamento é de R$ 6,00 e as demais acrescenta-se R$ 2,00 a cada hora. Quanto pagará um cliente que estacionar por 13 horas? É muito fácil, mas tomem o cuidado no seguinte: a primeira hora custa 6, as demais horas que vão custar R$ 2,00, ok? Não são as 14 horas que custam R$ 2,00 e existe uma taxa fixa de 6, não, hein? Então, se atentem a isso. A primeira hora das 14 paga 6. As demais horas, para completar as 14, paga-se 2 a cada hora. Qual alternativa, A, B, C, D ou E, é a solução desta multiplicação e divisão de potências? Para isso, tem que lembrar a propriedade das potências. Aqui em cima, você tem multiplicação de potências de mesma base. Você tem A com A, você tem B com B. Quando a potência tem a mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, se eu quero multiplicar A com A, eu mantenho o A e somo os expoentes de cima, os números de cima. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar, vou manter A e vou somar os expoentes do A. Eu vou manter o B e vou somar os expoentes de B. Então, eu terei uma nova fração com esse resultado em cima. Esse resultado de cima terá que ser dividido pelo de baixo, então vai entrar divisão de potências. Divisão de potências com mesma base, porque você tem A em cima e você tem A embaixo, é a mesma base. Como que você vai solucionar, então? Na divisão de potência com a mesma base, sendo a base A, você mantém a base e subtrai os expoentes. Mantém a letra A e pega o expoente de cima, faz menos o expoente de baixo. Você também terá B, então você vai manter a letra B. Pega o expoente de cima e subtrai do expoente de baixo. Para a multiplicação, eu somo expoente. Para a divisão, eu subtraio expoente. Qual alternativa representa a solução desta divisão de potências de mesma base?